Bom, então, bom dia a todos. Hoje é dia da defesa da candidata, mestranda soldada Aline Bergamin Caetano. A candidata terá de 30 a 40 minutos para fazer a apresentação do trabalho dela. Posteriormente, nós teremos a arguição da banca. A banca é formada pelo professor José Francisco Lopes Gil, e aí depois eu faço a apresentação mais formal, durante a fala dele, e pelo professor doutor Rogério César Firmino. Tá? Então, Aline, fique tranquilo, tá bom? A apresentação é sua, fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Meu nome é Aline, e o meu orientador, professor Anderson Caetano Paulo. O título da pesquisa é Demanda Física e Saúde Biopsicossocial entre policiais e bombeiros militares do Brasil e Portugal. Então, nós temos as investigações científicas envolvendo a saúde do profissional de segurança pública e defesa civil uma realidade muito recente. Ela se iniciou por volta da década de 90 e vem sofrendo ampliações a partir dos anos 2000. As atividades exercidas por policiais e bombeiros militares é considerada como uma das mais estressantes do mundo, em fase do convívio com os episódios de extrema violência, riscos à própria vida, as pressões constantes, e as rotinas extenuantes sofridas, por essa categoria. Nós temos associados a isso que os militares necessitam de um alto índice de condicionamento físico, existindo pesquisas, que enfrentam esse tema. Também, da mesma forma, é importante que eles conduzam hábitos de vida saudável, pela necessidade imposta pela essa profissão e por se encontrarem no grupo de maior risco de morbidade e acidentes. Nós temos já alguns estudos compartimentados que trabalham com essas investigações. Algumas sobre estresse, síndrome de burnout, próprio condicionamento físico, só que todas essas pesquisas elas se apresentam de forma compartimentada. Só para justificar, a título ilustrativo, nós temos o Diário Oficial do ano passado, de 9 de junho, que reconheceu as ciências policiais como uma área de conhecimento a ser estudada no Brasil. Para justificar o meu tema, Portugal e o Brasil, é preciso entender que as polícias, no mundo todo, elas sofrem a influência de dois modelos de polícia, o modelo inglês e o modelo francês. Portugal sofreu a influência do modelo francês, tá? Que são decorrentes de cariz militar, e elas vêm das gendarmerias. As gendarmerias surgiram por volta do século XV, e gendarmeria significa homens de armas. Então, eles sofreram essa influência, e com com a invasão dos franceses em Portugal, a coroa portuguesa, ela se instalou no Brasil, e com isso, a primeira gendarmeria fora de território europeu veio para o Brasil, então. Isso aconteceu em 1808. A primeira denominação da gendarmeria em território brasileiro, recebeu o nome de Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1809. Então, nós tivemos rapidamente, a história da gendarmeria, a constituição da gendarmeria portuguesa, que foi em 1801, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, a consolidação das polícias militares brasileiras por volta de 1854, com a criação da primeira polícia militar do Estado
perdão, e no Paraná foi em 1854, no dia 10 de agosto. Aí nós temos a GNR, uma força de segurança de natureza militar, cujos integrantes são organizados num corpo especial de tropas com jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial. Então, por que escolher Portugal, né? Por ter cariz militar, por ter originado as polícias militares brasileiras, por exercer uma atividade de polícia ostensiva, por realizar tarefas ligadas ao socorro público, à defesa civil e salvamentos, que é o nosso bombeiro militar, como nós conhecemos. Desculpa. Por aproximação ao quantitativo populacional e o efetivo policial, por atuar em toda a extensão territorial, pela proximidade cultural e linguística, né, decorrente da nossa colonização por Portugal. Já no Brasil, nós temos as corporações policiais como instituições divididas entre militares e civis. No regime jurídico militar, as polícias contemplam a missão constitucional de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Aos bombeiros cabe, né, a execução das ações de defesa civil, proteção, socorro, salvamento e resgate. E nós temos também as polícias de cariz civil, que cumprem com as funções de polícia judiciária, atividades cartorárias, sendo também responsáveis pelas investigações e repressões imediatas dos crimes. Essas justificativas, elas estão na Constituição Federal de 1988, no artigo 144 e seguintes. É importante destacar que a Polícia de Portugal, a GNR, eles apresentam o ciclo completo de polícia. Eles fazem o que para nós aqui, divididos em polícia civil e militar, eles fazem tudo unificados na mesma instituição. Nós temos no Brasil apenas São Paulo e o Paraná como instituições que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar na mesma instituição. Nos demais estados e Distrito Federal, essas instituições, elas são separadas, tá? Então, por isso, nós escolhemos o estado do Paraná. Paraná possui uma população de 11,4 milhões de habitantes, o que se aproxima da população de Portugal, de 10,2 milhões de habitantes. O efetivo previsto para a Polícia Militar do Paraná é de 27 mil homens. A previsão também para a Guarda Nacional Republicana é de 25 mil homens. Já o estado de São Paulo, ele fica muito acima, né? Então, por isso nós descartamos. A população de São Paulo fica em torno de 46 milhões de habitantes. O efetivo previsto para a polícia de lá é de 100 mil homens, o que ficaria muito acima dos números apresentados por Portugal. Então, surgiu o nosso problema de pesquisa. É possível comparar as diferenças nas demandas físicas laborais, as morbidades, nas características sociodemográficas e as condições de trabalho entre policiais e bombeiros da PMPR e militares da Guarda Nacional Republicana de Portugal. Como hipótese nula, nós temos que existem diferenças significantes nas demandas físicas laborais, nas morbidades, características sociodemográficas e condições de trabalho entre a PMPR e a GNR. E como hipótese alternativa, que não existam essas diferenças, nem nas demandas físicas laborais, nas morbidades, nas características sociodemográficas e nas condições de trabalho entre a PMPR e a Guarda Nacional Republicana. Como objetivo geral do trabalho foi descrever e comparar as demandas físicas laborais, as morbidades e características sociodemográficas entre policiais e bombeiros brasileiros e os militares da GNR. O primeiro objetivo específico é relatar a importância das demandas físicas laborais para o sucesso de uma operação.
O objetivo específico 2 é descrever a vivência das demandas físicas durante uma situação de serviço. O objetivo específico 3 é identificar as morbidades nesses militares, nesses grupos de policiais, bombeiros e guardas nacionais. E o quarto objetivo é examinar as características sociodemográficas e as condições de trabalho desses militares. Então, como metodologia, foi aplicado um questionário, o questionário denominado QSP-PMBM, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. O trabalho também foi autorizado pelo Comando da Polícia Militar do Paraná e autorizado pelo Comando de Doutrina e Formação da Guarda Nacional Republicana. É importante destacar que o trabalho foi dividido em 3 etapas, bem distintas, tá? A primeira fase do trabalho foi a criação desse questionário, um questionário específico para os policiais militares e bombeiros militares. É um questionário que foi criado a partir de instrumentos já validados para essa população e também unificando alguns instrumentos também validados para a população em geral. Um exemplo é o diagrama de Corley, que ele verifica, né, dores musculoesqueléticas na população em geral e foi introduzido também neste questionário. Além das mesas de discussões, que nós temos um grupo de pesquisa e que todos os participantes, né, estavam ali opinando também para a finalização, né, e criação deste questionário. O questionário ele foi dividido em 3 categorias: demanda física laboral, presença de morbidades e características sociodemográficas. E foi subdividido, né, por qualidade. Qualidade significa o que o militar acredita ser importante para essas categorias. E também vivência. A vivência é o que ele realmente, né, durante uma situação de serviço, o que ele já vivenciou, né? Então, uma coisa é ele achar importante e a outra coisa é ele ter realmente vivenciado aquela situação. Ainda na primeira fase, foi feita a validação desse questionário. Então, ele passou pela anuência de alguns juízes, tá? E foi preciso fazer o cálculo do índice de validade de conteúdo. Para isso todos esses juízes, eles questionavam, né, e davam notas para esse questionário nos quesitos clareza, relevância, coerência, pertinência e representatividade. Para o índice de validade de conteúdo, ele foi considerado satisfatório com uma concordância igual ou maior que 0,8 para as questões apresentadas. Foram 156 questões finalizadas para o questionário e os juízes avaliaram cada uma delas. Depois, foi utilizado fazer a reprodutibilidade. A fase da reprodutibilidade, também primeira fase do trabalho, foi aplicado o questionário para os militares paranaenses, e eles tinham um tempo de aproximadamente 10 dias para reavaliar, para responder novamente o questionário. E para isso foi utilizado o coeficiente de capa e o alfa de Croma. Para os dois modelos que foram utilizados para verificar a estatística, né, se o trabalho era reprodutivo, ambos deram concordância quase perfeita ou substancial concordância. A segunda fase do trabalho foi a transdução do questionário. Para ser aplicado para Portugal, era importante que eles compreendessem o que a gente estava querendo dizer nas perguntas, né? Então, da língua portuguesa que nós entendemos aqui no Brasil para o português que eles falam lá. Então, também foi criada uma comissão
né, de juízes que foram especialistas da GNR, integrantes da Guarda Nacional Republicana e integrantes da PMPR, para fazer essa transdução, né? Só para identificar os oficiais que participaram lá. Foi do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, que é o equivalente ao nosso BOP aqui, lá recebe a sigla de GIOP. Um integrante da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, a UEPS, de lá, que é equivalente ao bombeiro aqui no Paraná, e um comandante territorial, que é similar ao batalhão de área, que nós conhecemos no Brasil. Só um exemplo, eu coloquei aqui. Nós temos no Paraná 2 carreiras, né? Posto e graduação. Foi preciso fazer uma adaptação. Lá eles têm 3 carreiras, né? Os guardas, os sargentos e os oficiais. Então foram algumas adaptações necessárias para aplicação do questionário lá. A terceira fase, a fase efetiva para responder os nossos objetivos, né? O objetivo do trabalho, foi a aplicação do questionário em si. Então, o questionário QSP-PMBM foi aplicado para todo o efetivo da PMPR, né? Foram todos convidados a participar, bem como a GNR. A amostra foi classificada como não probabilística e os requisitos de inclusão, ser voluntários, né, da GNR ou da PMPR, da ativa, estar atuando em atividade operacional ou administrativa. Protocolo estatístico utilizado, né? Análise descritiva para os 3 grupos, policiais militares, bombeiros militares e a Guarda Nacional Republicana. Foi utilizado o teste de Q quadrado. O nível de significância adotado foi o P menor que 0,05 e os protocolos foram todos rodados no programa IBM SPSS, a versão 25.0, que é a que eu tenho. Foi respondido, né? Participaram da pesquisa 645 policiais militares, 152 bombeiros e 1.154 guardas nacionais republicanos. Para responder o nosso primeiro objetivo específico, que era relatar a importância da demanda física laboral para o sucesso de uma operação, o que os militares acham importante por uma operação, nós tivemos 20 perguntas e eles discordaram. Então, aqui são as discordâncias. Eles discordaram em 13 delas. Um percentual de 65% de discordância em fazer exercícios de musculação, fazer escavações, levantar objetos pesados por até 5 segundos, realizar golpes de chutes e socos, e levantar objetos pesados por mais de 30 segundos. Nós podemos observar que nessas atividades, algumas são específicas de bombeiros, apesar de bombeiros e outras pensamos, né, para mais específicos para policiais, e apesar da Guarda Nacional Republicana fazer alguns momentos eles trabalham com atividade de bombeiro e em outros momentos os mesmos policiais eles trabalham em atividades de policiais. Essas diferenças podem ser justificadas exatamente por isso, né? No Brasil eles são muito as atividades são bem distintas entre policiais e bombeiros, e já a Guarda Nacional pensávamos que poderia ter uma similaridade com algum dos dois, e eles também discordaram desses quesitos, né? Nós temos como concordâncias, né? Eles concordaram que seria mais importante, né, as demandas físicas laborais, caminhar mais de 5 quilômetros, correr de maneira contínua por 12 minutos, subir e descer lances de escadas, fazer movimentos com grande amplitude articular,
e se deslocar com velocidade em superfícies estreitas. Para essas atividades que eu destaquei aqui, o P foi maior que 0,05. Então, eles concordaram que essas atividades seriam importantes para realizar uma ação operacional, né? Nós temos aqui que as 3 primeiras atividades elencadas, elas têm características de resistência aeróbica, né? O que pode ser justificado, essa concordância, é que é uma prática rotineira, né? Quando a gente ingressa nas corporações, né? Faz parte dos testes e faz parte das rotinas. Causou, assim, uma estranheza fazer movimentos com grande amplitude articular, eles concordarem nessas atividades. Mas aí, buscando na literatura, Philip, em 2010, ele coloca que, apesar de ser movimentos com características natas dos bombeiros, né, policiais também relataram que a quantidade de equipamentos pesados dificultam, né, a mobilidade, a flexibilidade e a locomoção deles em atividades operacionais. Para responder o segundo objetivo específico, que era descrever as vivências das demandas físicas laborais durante uma situação de serviço, então aquilo que eles já vivenciaram, era a pergunta, né? Nós fizemos 18 perguntas em relação às vivências de demandas físicas, e eles discordaram, né, um P menor que 0,05 para 17 delas. Disparar arma de fogo contra o suspeito, adentrou num pântano ou num rio para procurar ou perseguir um suspeito, arrombou uma porta ou um portão usando a força do próprio corpo, usou de força para imobilizar um suspeito, adentrou numa mata de difícil acesso para procurar ou perseguir um suspeito. Eles discordaram em quase todas as questões que foram perguntadas, né? E aí aqui também a gente pode ver a diferença, né? Entre policiais e bombeiros, seria bem claro, né, que a atividade de disparar arma de fogo é uma realidade mais do policial do que do bombeiro. E o que pode justificar Portugal achar isso também uma prática não vivenciada, e essa diferença, nós podemos dizer que, segundo o Global Peace Index, o índice de paz mundial, né, o Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, e o Brasil está na posição de 126. Então, seria uma possível justificativa, né, porque apesar de eles pensar que eles poderiam concordar nessa atividade, eles não vivenciam isso na mesma forma que os nossos policiais aqui. Para as concordâncias, né, o que eles concordaram? Foi uma única... Eles tiveram concordância apenas em uma demanda física laboral, que é participar de escavações para salvar vítimas. Também trouxe, assim, um certo espanto, porque seria uma atividade mais de bombeiro, porém, os 3 grupos concordam que isso é uma prática, eles já vivenciaram essa prática. Para responder o terceiro objetivo específico, que seria identificar as morbidades entre esses militares, nós temos como discordâncias, eles não concordaram, das 15 perguntas feitas, em 8 delas. 53% em distúrbios psicológicos, déficit de atenção e hiperatividade, deficiência auditiva e surdez e entorse articular. Para ficar mais fácil para visualizar, nós temos aqui um quadro para representar o que cada grupo colocou, né? Nós temos em azulzinho os policiais militares, em vermelho os bombeiros militares e em cinza a Guarda Nacional Republicana. Para
Para distúrbios psicológicos, nós temos, assim, que a Guarda Nacional Republicana, ela apresentou índices, no nosso questionário, índices bem mais baixos que os policiais e bombeiros, o que também causou estranheza, porque uma pesquisa realizada com a própria Guarda Nacional Republicana em 2009, com os autores Afonso e Gomes, eles encontraram um percentual de 54% de alto nível de estresse relatado por esses militares. E na nossa pesquisa apresentou um percentual bem abaixo disso, né? E nós temos também os entorses articulares como discordância, apesar de índices muito altos, né? 36,1 para policiais, 30,9 para bombeiros e 41,8 para a Guarda Nacional Republicana. Tem uma pesquisa com norte-americanos e finlandeses que apresentam essas lesões, né, lesões articulares, como uma tendência mundial entre militares, né, o que justifica esses índices bem altos. Nós temos aqui para as concordâncias sobre as morbidades, lesão por esforço repetitivo, diabetes, deficiência visual ou cegueira e a hipertensão ou pressão alta. Também na forma de gráfico, para facilitar a compreensão, nós temos aqui os nossos, para diabetes, né? Nós temos aqui os nossos policiais com 3,3% dos respondentes, né, com diabetes, e 2,7% da Guarda Nacional Republicana. Uma pesquisa realizada em São Paulo, com os militares de São Paulo, eles apresentaram índices muito parecidos aos encontrados na nossa pesquisa. E, por outro lado, com os mesmos militares de São Paulo, os índices foram muito menores para hipertensão e pressão alta. Eles apresentaram um índice de 5% do seu efetivo com pressão alta ou hipertensão, e nós temos aqui, ó, um dobro só com os nossos bombeiros, né? Então, são dados, assim, realmente muito relevantes. Em relação ao nível de estresse, nós tivemos uma pergunta específica de como o militar, ele classificava o seu nível de estresse e o nível de estresse dos seus companheiros. Nós tivemos, assim, um nível de significância, né, de abaixo de 0,05, o que representa que eles discordam. E apesar das discordâncias, né, os bombeiros apresentaram um relato de nível de estresse alto, 46,1% para os bombeiros, eles avaliam seu estresse como alto e avaliam 51,3% o nível de estresse dos seus companheiros como alto, acima, né, dos policiais e acima da Guarda Nacional Republicana. Para responder o quarto objetivo específico, que são as características sociodemográficas, nós tivemos 14 questões, né? Dessas 14 questões, eles discordaram, tiveram um P menor que 0,05 para 12 dessas características perguntadas. Aí eu destaquei aqui 4, que como você classifica o seu ambiente de trabalho, etnia, número de militares para atender as demandas diárias e como você considera o seu salário mensal. Etnia, eu coloquei aqui porque foi muito difícil até para fechar o questionário, porque eles entendem lá portugueses e quem não são portugueses, né? Diferente, provável, uma possível diferença, né, nos resultados, porque eles não vê aqui como aqui no Brasil, né? Que nós temos várias distinções. Nós temos aqui como classificar o seu ambiente de trabalho. A Guarda Nacional Republicana, apenas 8,6% deles classificaram como excelente. E 32,8% classificou como o seu ambiente de trabalho insatisfatório, apesar de ser o país mais seguro do mundo, né, o terceiro país mais seguro do mundo. Eles tiveram, assim, índices muito altos para insatisfação no ambiente de trabalho. Diferente dos policiais,
que 48,4% colocou que tem um excelente ambiente de trabalho, o que justifica as suas discordâncias, né? Nós temos aqui para número de militares para atender a demanda diária, os bombeiros, eles classificaram como ruim, baixo, né, o número de militares para atender demanda diária, 68,9%. A GNR apresentou índice 70,6% para ruim também, tá? Em contrapartida, os policiais militares, eles classificaram como excelente, 15,4% dos militares falam que o número para atender a demanda diária é excelente. O que trouxe, assim, uma estranheza também. Apenas 1,6% da GNR classificou como excelente o número de militares para atender a demanda diária. As duas únicas discordâncias que nós tivemos, as duas únicas concordâncias que nós tivemos para características sociodemográficas foi as condições conjugais dos militares e com quem você reside na maior parte do tempo. Nós temos que 70% dos militares dos 3 grupos são casados e 80% deles moram com esposas e filhos. Apenas 4% dos militares vivem com pessoas não parentes. Aí, só para finalizar, assim, com uma brincadeirinha, né, que coloquei que os militares são pessoas muito familiares, né, muito amorosas. Brincadeiras à parte, tá? Nós concluímos, então, com um trabalho que foi possível verificar, então, que mesmo a Polícia Militar e o Bombeiro Militar Paranaense, né, sendo da mesma instituição, eles apresentam várias discordâncias nos seus aspectos biopsicossociais, e esse mesmo raciocínio é aplicado para a Guarda Nacional Republicana. Apesar dos nossos enlaces históricos, os 3 grupos apresentaram discordâncias em vários pontos da investigação. Os resultados obtidos são uma fonte muito valiosa para os gestores, e o questionário QSP-PMBM demonstrou ser um instrumento muito útil, né, para a administração desses órgãos. E esses dados coletados, né, nós temos dados de 156 perguntas, né, um N muito bom, que permite, né, fazer infinitas associações para vários outros estudos, né, o que irá subsidiar, né, novas ações e para as duas instituições, né, tanto a PMPR como a Guarda Nacional Republicana. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Aqui eu coloquei só alguns das referências bibliográficas, foram mais de 100 referências para construir essa dissertação, e fico à disposição para eventuais perguntas agora.